Oi, gente, boa tarde. Começando aqui mais uma live. Estou muito feliz porque esse projeto ele nasceu de uma dor, né, que eu sofri em 2018 e o objetivo dele é realmente através da terapia te ajudar a descobrir o que fazer e como transformar os momentos difíceis que você viveu na sua vida em algo relevante. O meu projeto nasceu por conta de uma dor, onde eu tive a curiosidade de entender o que tinha acontecido comigo. E eu me apaixonei, né? Estudei psicanálise, hoje atendo mulheres, o meu público-alvo é mulheres, e esse projeto está se iniciando, né? Estou fazendo essa introdução com algumas lives, com convidadas especiais que fizeram parte da minha história, e mais para frente vamos ter aí também mais novidades. Mas hoje o tema é algo que eu vivi e sei que vai acrescentar muito na vida de vocês, porque cada um tem uma dor, cada um tem uma história, cada um tem um processo e uma forma própria de lidar com isso. Mas vamos falar hoje sobre a importância de se posicionar diante da vida, de sim, né, sofrer a dor, acolher aquilo que você está passando, o que você passa não é menos do que o outro está passando. Muitas vezes a gente pensa isso, mas entender por que a gente está vivendo isso. Muitas vezes não é nossa responsabilidade o que nos fizeram, mas é nossa responsabilidade decidir o que fazer com tudo isso, né? Então eu vou chamar aqui a minha convidada, que é a Thelma, uma pessoa que eu amo muito e que fez parte da minha história. Vou aqui convidá-la, vamos ver se eu lembro. Vamos ver. Entrou. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde, Elisa. Tudo bem? Tudo bem, Thelma? Muito feliz de você ter aceitado o convite, né? Você faz parte da minha história, então estou aqui concretizando um sonho, né? Que é o projeto. Uau, que coisa boa. Muito feliz de estar aqui com você também, né? Ver e conhecer um pouco da sua história, né? E participar da história, assim, para mim é um privilégio muito grande estar aqui com você nessa tarde. Também a gente poder apresentar, né, para as pessoas, apresentar, né, para os nossos convidados de hoje, o quanto que é importante a gente cuidar da gente, cuidar da alma, cuidar do corpo, do espírito, e a sua história é uma história realmente fascinante, uma história de vida, né, ressignificada, de dores vivenciadas, e é muito bonito ver, né, toda essa evolução que está acontecendo na sua vida. Que bom, fico muito feliz, feliz com quem está entrando, acompanhando aí, né? Deu certo, as nossas agendas bateram, então estou bem Uhul! feliz a gente poder falar desse processo, que é o processo, né, de terapia. Você também é psicanalista, né? Você Sim, acompanhou o meu processo, foi minha professora, né, minha supervisora no curso de psicanálise. Então é algo que o ressignificar, como eu te falei, trazer isso de uma forma diferente, né? Fazendo as pessoas entender o que é isso. Muitas vezes a gente fala muito dessa palavra, né? Mas que existe algo em meio a essa dor. E é verdade. não é que não tem saída, né, Thelma? Existe sim uma saída e existe muitas descobertas também, Sim, mesmo em momentos difíceis. verdade. Ó, boa tarde aí para todo mundo, Boa né? tarde. Puder apresentar aqui, colocar no rodapé, coloca no rodapé o comentário, se alguém quiser pergunta sobre é, emoções, né? Sobre problemas, ansiedade, depressão, tá aqui como terapeuta, né? Para Sim, responder. Gente, eu estou muito feliz de participar dessa live com a Elisa. Ai, a Carla, seja a Carla, bem-vinda, amiga. né? Nossa colega aí de profissão. O áudio dela está dando eco. Será que é o meu ou é o seu? Vamos O ver eco. se ela fala se é o meu. Márcia, fala pra gente se é o meu ou se é o dela, fazendo favor. Vamos esperar aqui. Eu acho que é o meu que Deixa eu colocar o. Ah, o meu. Não.
agora não tô te ouvindo. Acho, não, acho que seu fone não deve estar conectado ou não tô te ouvindo. Acontece, gente, ao vivo, Gente, ao gente. vivo é assim mesmo. O importante é que vocês não saiam. Vambora. O importante É, é que vocês... na primeira live eu também tive problema com o fone, aí o pessoal falou que não estava me ouvindo. Eu falei, gente, primeira live, bora, né? Fazer, tudo acontece. Agora eu tô te Vocês estão ouvindo. ouvindo. Tá me ouvindo? Tô, tá ótimo agora. Tá tudo bem, Ó, Márcia? Fala pra gente se tá ó, certinho, fazendo favor. tá me ouvindo. Gente, o que A Márcia, ela faz as minhas marmitas saudáveis. é? Pensa numa mulher que tem uma mão abençoada para fazer uma comida saudável, Que né? A coisa Márcia é uma boa. querida. Elisa, fala para nós aí. Você está num processo hoje terapêutico. Eu tô ouvindo a voz ecoar mesmo no ambiente que Tá, você está aí. eu tô te ouvindo direitinho. Você tá me ouvindo? Eu tô. Eu só tô achando que tá dando eco, realmente, como a Márcia falou. Ah, tá. Tá dando eco ainda, Márcia? Vamos se ajustando aqui. Tá dando eco ainda. Não sei o que é. Você tá num ambiente fechado aí, Elisa? Tô, mas aqui costuma dar também um ecozinho aqui em casa. É. Abre Da uma outra vez eu usei janela, fone, o fone não deu muito certo. abre uma janela aí para ver. Ela falou que tá dando. Peraí, gente. Vambora, gente. É assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo. Não saiam, porque a gente tem coisa muito boa para vocês hoje. A gente tem muita coisa a falar aqui para discutir com vocês hoje. Vou tentar pôr o meu fone para ver também se vai Vê melhorar o se eco. melhora. Mas eu acho que é a minha voz que está saindo aí, não sei. Oi? Tá ouvindo? Pronto, melhorou? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ótimo. Agora eu acho que parou o eco mesmo. Acho que agora parou. Ótimo. Vambora lá, então. Elisa, eu estou muito feliz de participar da sua live. Né? Todo mundo que entrou aí, sejam todas muito bem-vindas. Elisa propôs aqui o tema de ressignificar a própria história. O que é a própria história? O que é ressignificar, né, Elisa, a própria história? A gente passa, gente, por muitas dores na nossa vida. Durante a nossa infância, a nossa trajetória, a gente passa por traumas, né? Quem aqui já não passou por dores emocionais? Quem aqui nunca passou por traumas? E assim como eu, assim como a Elisa, assim como talvez vocês que estão aí, aproveita e já manda essa live para alguém, para uma amiga. Aproveita essa tarde, manda essa live para uma amiga, de repente ela está passando por um problema emocional, não sabe como sair, né? Acha que o problema emocional é o fundo do poço. E nós estamos aqui, né, Elisa, né, para contar um pouco das nossas experiências vividas e ressignificadas. Essa palavra ressignificar parece uma palavra um tanto complicada, né? Mas, de fato, a palavra ressignificar não é algo complicado, né? O ressignificar hoje, a gente entende que o ressignificar hoje é dar um sentido para a vida, né? Dar um sentido para a nossa história, é dar um sentido para a nossa existência, é dar um sentido para a nossa dor. O ressignificar hoje é dar um novo olhar, né? Na verdade, colocar isso como um novo olhar. E quando a gente entende que a vida não precisa parar por conta da nossa dor, aí é onde é o ponto ápice do ressignificar. É acolher a nossa dor, mas não ficar paralisada nela. Né? O ressignificar é não paralisar diante do que a vida nos propôs. A vida nos propõe muitas dores durante a nossa trajetória. A vida nos propõe desafios, né? Tristezas, amarguras, traições, né, abandono, rejeição. Durante a nossa vida, nós vamos enfrentar algumas coisas, né? Calúnias, mágoas, falta de perdão. Só que a gente precisa entender que a gente
tem que fazer com que a vida siga sem que a gente carregue durante tanto tempo a dor, né? E eu e Elisa, a gente sabe, nós fomos experimentadas na dor, né, Elisa? Nós somos Sim, experimentadas na dor e a Elisa, para mim, é um testemunho vivo de que, para a medicina, algumas doenças parecem nem ter cura, né, Elisa? sim. Mas você teve. Conta para mim, conta para nós, as pessoas que estão conosco aqui, um pouquinho do que você viveu, da sua história, do seu projeto, né? Que eu te acompanho, eu já vi, né? O tanto de evolução na sua vida como um todo. Conta para nós aqui um pouquinho. O projeto, ele realmente nasceu de uma dor, né? E, para mim, é algo que eu experimentei. Então, quando eu escuto um paciente contar sobre a própria história dele, a minha primeira atitude é acolher, é entender a forma que ele está lidando, né, com a dor dele, porque tudo é um processo. Não é que vai ser em uma, duas sessões que vai vir a mudança. E no meu caso foi assim, né? Foi um processo muito longo de descobrir a doença, né, no ano que eu tinha assim, realizado um sonho, que viajar para fora do país, né, conhecer Aham, Israel, fui com a minha amiga. Então, voltar dessa viagem e já no outro mês descobrir a fibromialgia, receber esse diagnóstico, que eu nunca tinha ouvido falar dessa doença, foi meu muito Deus. chocante para mim, né? Porque eu ouvi do médico que não tem cura, que não tem o que fazer por você, apenas medicamento, e que eu tinha que aprender a conviver com aquilo, foi muito, muito chocante para mim, realmente. Então, eu tive que lidar com aquilo. Porém, mesmo recebendo tantos diagnósticos, eu passei por 5 médicos diferentes, o último médico me despertou para algo que é, olha, o caminho está na sua mão. Você precisa descobrir como que você vai sair disso. Porque não tem cura para a medicina. Meu Mas Deus. conheço muitos casos e descobriram que no meio de tudo aquilo tinha sim uma saída, tinha sim uma cura, e foi o que eu busquei, né, na terapia. Comecei a fazer terapia, nunca tinha feito terapia antes, e Aham, a partir do momento que eu fazia a terapia, o que os medicamentos não faziam por mim, que não era, né, a questão da dor, a fibromialgia é uma dor generalizada pelo corpo, uma dor que muitos médicos falam que é até imaginária, né, já ouvi isso de médico, aham, mas dói realmente tudo, e você fica incapaz de fazer coisas simples na sua casa. aham. Então, eu busquei, né, a terapia, e quando eu ia lá para falar, eu saía de lá com muito menos dor. Meu Então, Deus. eu passei por tudo isso, também a fé, né, buscando em Deus, ali não abandonando a espiritualidade, sabendo que eu não estava sozinha. Aham. E após passar por tudo isso, eu me apaixonei realmente pela psicanálise, eu tive essa curiosidade de entender o que eu tinha passado, Oi, né? E hoje eu atendo. entendi. Oi, Elisa, rapidinho. Quando você recebeu o diagnóstico de fibromialgia, foi impactante para você ouvir um médico dizer que não tem cura, você aos 24 anos de idade olhar para uma doença que você nem conhecia, né? E, igual eu coloquei aqui, fibromialgia tem cura? Gente, fibromialgia tem cura sim. A Elisa é a prova viva de que existe cura. A depressão tem cura? Tem cura sim. É a prova viva. Com 24 anos, Elisa, o que, que você acha que te fez sentir na pele, né? Essa pressão psicológica, essa pressão emocional de, de, de uma vida, né? Com 24 anos, jovem, sentir tantas dores, e a fibromialgia é de fato uma doença de origem emocional. O que, que você acha que acarretou para você ter esse diagnóstico de fibromialgia? Eu sempre, desde muito novinha, eu sempre peguei muita responsabilidade para mim, né? Nossa, sério? Familiar, e eu achava que eu tinha que resolver tudo, Aham. né? Que eu tinha É que a, ter o controle de tudo. a famosa pessoa que, tipo assim, eu preciso dar conta de tudo. Sim, E não, desde pequenininha. e não necessariamente que a gente precisa dar conta de tudo. Não, E tá bem, né, Elisa, se a gente não der conta de tudo. tudo Gente, bem. E para eu você, falo, a gente, nós, né, mulheres, seres humanos, nós não precisamos dar conta de tudo.
A gente pode fazer as coisas, uma coisa de cada vez. Sabe por quê? Porque senão a gente achar que a gente né, tem a síndrome da Salvadora, o síndrome da Mulher Maravilha, a gente vai acarretar problemas, a gente vai acarretar doenças emocionais. E, consequentemente, a fibromialgia é uma doença psicossomática. E aí, Elisa, quando você descobriu aquilo, parece que o chão se abre, é isso? O chão se abre e você tem que entender o porquê, né? Então, aí que eu fui entender, como você disse, que é uma doença psicossomática, que é uma doença de origem emocional. Aí, na terapia, eu comecei a descobrir como que eu funcionava emocionalmente, né? Ah, que E ótimo. que essa síndrome da salvadora é engraçado que a gente não se inclui, É né? A verdade. gente quer salvar todo mundo, mas a gente não se inclui nisso. E eu fui realmente me deixando de lado. E também falam que a fibromialgia é conhecida como a síndrome do desamor, né? Aham. Você não se amar, porque se você cuida de todo mundo e você não tem esse cuidado com você, você está se deixando de lado. E Você cuidava de tudo e de todos, mas não tinha esse olhar de amor, de afeto, de carinho, de autocuidado com você mesmo. não tinha, né? Eu não tinha a minha individualidade. Aham. Eu falo que foi um processo muito difícil, mas que eu descobri muita coisa, né? Eu mudei completamente a minha vida, a minha visão da vida Aham. e também esse autocuidado que hoje eu tenho comigo, né? E que o emocional, ele comanda tudo na nossa vida, Aham. tudo, É verdade. né? E aí, como você encontrou a cura? Você encontrou a cura através da terapia, da medicação e da fé. Isso é Sim, importante no seu ponto de vista terapêutico, que a gente cuidar do corpo, da alma, do espírito, né? Ter essa visão embasada nesses três pilares da nossa vida. É importante para encontrar a cura? sim, é importante, porque a gente não, isso não está separado, né? Isso está tudo ligado. Então, eu falo que até mesmo atender pessoas, né, que têm uma fé, que têm uma espiritualidade, é mais fácil no sentido de que a pessoa está acreditando em alguma coisa, né? Ela está seguindo a vida ali, do que uma pessoa que não acredita, né? Principalmente com a depressão, que é totalmente incapacitante. A depressão é muito incapacitante, mexe muito com a Teve, nossa autoestima. né, Elisa? Eu desenvolvi, né, a comorbidade que a gente desenvolve com a doença, veio a depressão e a síndrome do pânico, né? Meu Deus. E a compulsão alimentar também. Né? Ô, Eu Elisa, engordei 20 quilos no meu como processo. que você se sentia quando você estava deprimida? O que você sentia? Eu não sabia lidar com o que eu estava vivendo e eu não tinha expectativa nenhuma de futuro. Né? Para mim, tinha parado ali tudo e tinha dia que eu queria lutar, tinha dia que eu não conseguia, então eu ficava dentro do meu quarto, né? Aham. Mas o processo da terapia me fez entender como que eu funcionava e que engolir emoções é algo que a gente tem que entender o porquê, né? Como que a gente funciona. E foi algo assim que eu realmente me apaixonei. Uhum. Eu me apaixonei e falei, não, eu preciso descobrir como que é isso, né? Hoje eu continuo fazendo a terapia, né? Não é que, passou, então tá tudo bem, não vai acontecer mais nada na nossa vida, né? A vida a gente não tem controle. Aham. Então, é aprender realmente que não tem um equilíbrio de vida, mas a gente tem que fazer terapia, a gente tem que buscar entender a nossa própria história para conseguir lidar com as situações É que verdade. forem acontecendo, né, na nossa Ô, vida. Elisa, e os sintomas normalmente que a gente atende pessoas, os sintomas da depressão, é como se fosse uma... Perdi o interesse pela vida, a Sim. depressão. Perdi o interesse pela vida, a vida não tem mais cor para mim, a vida não tem mais sentido. A depressão, realmente, para você que viveu, é isso mesmo que as pessoas sentem? A depressão, você enxerga a vida preto e branco, né? A depressão é como eu já te falei uma vez, caminhar sobre escombros, né? A vida, ela realmente fica em ruína. E você, quando você está nesse período de sofrimento, você sim tem que passar por ele, tem que sentir a sua dor, não fugir dela, Uhum. mas era como se caminhasse realmente sobre os escombros da minha vida. E às vezes eu pensava, eu tenho que me levantar para reerguer tudo isso, né? E quando você tem esse passo de ir em direção
a um posicionamento na vida, você vê que não estava tudo em ruínas, né? Que era um momento e, e que você tem dentro de você as ferramentas necessárias para descobrir Uau! o que você vai fazer com isso, né? O projeto Vida e Sentido, ele nasceu dessa dor. Aham. Então, imagina, né? Hoje eu também sou empreendedora já há 10 anos, Uau! mas atender como terapeuta é algo assim, realmente apaixonante para mim. Porque não tem, né, Thelma? A gente não dá um direcionamento para o paciente, Sim, a gente não vai dar conselho para o paciente, mas é entender realmente a forma que ele lida com a dor dele. E sim. fazer ele descobrir, né? Assim como eu descobri, o que ele vai fazer de relevante com isso. Ô, Elisa, e foi muito interessante essa sua fala dos escombros, porque na grande maioria, gente, vocês que estão aqui conosco, às vezes nós temos pessoas perto de nós, familiares, amigos, né, colegas de trabalho, pessoas na comunidade de fé, que estão passando por depressão e que às vezes estão ali sofrendo no silêncio, sozinha, né? Realmente, às vezes, sem sentido nenhum para a vida, como a Elisa falou, diante de escombros, no fundo do poço, porque a depressão é a perda do sentido da vida. Como ela disse aqui, a vida está preto e branco. A gente precisa ter uma empatia por as pessoas que estão próximo de nós. Que, segundo, Elisa, a Organização Mundial de Saúde, até 2030, o Brasil será um dos países mais ansiosos e depressivos do mundo. Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde emocional para que a gente não entre numa decadência emocional a ponto de ter depressão. Ansiedade já é uma coisa assim, até que comum, né? A gente precisa ter uma ansiedade saudável, uma ansiedade que não traga prejuízos, né, para a nossa vida. Mas a depressão, ela realmente, o nome depressão é depreciação da vida, né? Você deprecia aquilo que você antes admirava, aquilo que antes você enxergava. Elisa pontuou muito bem aqui de falar que a depressão é o fundo do poço. E a gente precisa, né, não somente nós como terapeutas, mas famílias, familiares, amizades, a gente precisa entender como está funcionando as pessoas que estão próximo de nós. Se a gente vê, né, Elisa, que as pessoas já estão perdendo a alegria, aquela pessoa que era muito alegre, começou a ficar triste, né, não sai mais com os amigos, só quer ficar em casa, só quer ficar dormindo. Gente, vamos ajudar as pessoas, o mundo vai estar cada vez mais depressivo. E a gente pode, nós estamos nessa live aqui, a gente pode realmente fazer com que as pessoas saiam desses escombros. Um dia a Elisa estava nos escombros, né, Elisa? Mas alguém fez o quê? Ó, a Elisa estava aqui embaixo nos escombros. Alguém colocou a mão para puxar a Elisa. Né? A terapia ajudou, os remédios ajudaram, a fé ajudou, mas os amigos também ajudam, a família também ajuda. Nós precisamos ter empatia, né, para enxergar as pessoas que estão à nossa volta. É tão interessante. Elisa, eu fico tão feliz de ver o quanto que a sua dor, o momento que você esteve na fibromialgia, nas dores, né, na depressão, no fundo do poço, você olhou para cima e conseguiu ver uma mão que te puxou, né? Uma mão que te ajudou a sair disso. E também você também quis, né, Lisa? Porque o paciente depressivo, o paciente fibro, ele precisa querer também sair desse mundo negro, desse mundo preto e branco, e tentar enxergar que há vida mesmo em dores, Sim, não é? existe. Eu falo que a depressão ela é um processo muito solitário, porque ninguém vai me salvar. Se você ficar esperando, no sentido de que você tem que dar o primeiro passo, que é o que você falou, ter uma rede de apoio na Uhum. terapia, na fé, nos amigos, mas tem gente que se isola tanto que não quer contato, que não Ah, quer buscar ajuda, né? E fica ali realmente somente com aquela dor. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir histórias, eu fico encantada com histórias de superação. uau, Eu gosto muito, porque principalmente quando a gente atende, né, pacientes que já sofreu abuso sexual, né, até um divórcio,
o luto, a gente não vai apagar aquilo da vida dele. Não tem como você arrancar aquele momento. É Ele verdade. vai conviver Sim, com aquele momento, com a dor. Mas existe algo além da dor, né? A dor não pode ser maior do que a vida, sim, mas se acolher nesse momento, entender que você precisa ter pessoas que gostam de você realmente ao seu redor, pessoas que vai te cutucar e vai falar, olha, levanta, a vida continua, né? Você passou por isso, mas vamos, sim. porque essa pessoa não está menosprezando a sua dor. Se ela te ama, ela está te falando, olha, vamos, né? Estou com você. Então isso é muito importante. O intuito do projeto é mostrar isso, através da terapia, que é possível, porque você precisa se entender como que você funciona. No meu caso, era porque realmente eu não tinha a minha individualidade, eu não me permitia ter isso, né? Eu cuidava de todo mundo. Não é que isso é errado, mas a gente também tem que ter o autocuidado. Oi, Então, Elisa, assim, fala de autocuidado. Eu lembro que você falou agora há pouco que na fibromialgia veio também a compulsão alimentar. Você se sentiu não, você realmente engordou muito. E isso baixa a autoestima, isso também te deprimiu, né? Olha como que a dor, ela envolve tantas coisas dentro de nós. Se conhecer, se não se julgar, mas se acolher e encontrar pessoas, né, profissionais, rede de apoio que tire você, que te ajude, né, nesse processo, é muito importante, né, Elisa? é muito importante, E porque esse, vai chegar. e esse projeto seu, né, de vida e sentido, é um projeto que vai ajudar pessoas que passaram e passam por problemas emocionais como você passou. Sim, fazer elas entenderem que é um processo, né? Não é que vai ser do dia para a noite que você vai melhorar, mas que você precisa abraçar esse processo. Porque eu me lembro, né, quando eu estava em depressão, era muito difícil fazer uma unha, arrumar um cabelo, Uhum. encontrar um amigo. Então, ver que eu passei por tudo isso e que eu abracei realmente esse processo e que hoje eu estou aqui concretizando um sonho, né, que está começando, como eu falei na outra live que eu fiz, a gente aprende tudo. Né? Eu não vou vir aqui e vou estar falando, né, como se eu já fizesse lives há muito tempo, mas a gente tem que se dispor a começar e a ir atrás, né, do nosso Sim. sonho. Então, essa minha vontade de me posicionar, essa dor toda que eu passei, foi realmente, como você costuma dizer, um trampolim para que eu fizesse algo de relevante na minha vida e Uau! algo que eu sou apaixonada, realmente. Oi, Elisa, e quando hoje você atende pessoas que estão depressivas, pessoas que estão passando por, né, por dores emocionais, como traumas, né, abusos, e você consegue ajudar essas pessoas, como você se sente? Eu me sinto assim, muito feliz porque é como se eu olhasse para elas e dissesse, vamos descobrir, né? Eu, através de perguntas, através do acolhimento, para que ela descubra que existe sim algo depois da dor, né? Existe Sim, uma vida depois da dor. E ver que a pessoa consegue lidar, né? Eu tenho pacientes hoje que, nossa, a gente olha o antes e depois, né? Não é, claro, o nosso trabalho ajuda, mas a força de vontade também, porque depende do paciente, a mudança, é um né? A gente não lindo, é um né? processo, sim. Nós temos algumas pessoas com a gente aqui na live. Vamos deixar também aberto aí alguma pergunta, se alguém quiser perguntar a respeito de alguma doença emocional, o que fazer, né, para sair desses escombros, porque às vezes a pessoa está sofrendo sozinha, não pede ajuda, vai definhando, né? E hoje a gente pode, como você colocou aqui, encontrar um motivo para escrever sua própria história, né? Sim. Então está aberto aí para vocês perguntarem algo se vocês quiserem, né? Estou enfrentando algo emocional, queria saber como faz. A gente está aqui à disposição, né, Elisa? E hoje, Sim. o projeto de atender pessoas, né? O seu projeto do Vida e Sentido, o meu projeto do Lapidadas, tudo tem a ver com a nossa dor. Tudo. Tudo Ó, tem a ver. deixa eu pegar uma coisa aqui, ó. Aqui, olha. Olha o que nasceu da Thelma, do projeto dela, da história de vida dela. Um livro maravilhoso que eu também sou apaixonada, indico para minhas amigas, dou de presente. Então, eu também, né, Thelma, te admiro demais, demais, demais por isso.
Fala um pouquinho também Então, do seu livro, onde as é, pessoas eu podem achar. também foi exatamente isso, né? Foi uma história de dor ressignificada e hoje nasceu um Sim, grande projeto, né? Que é o Lapidadas, onde eu tenho muitas mulheres. Ontem mesmo eu encerrei mais uma turma do Lapidadas, com várias mulheres entendendo o seu propósito, igual você entendeu o seu propósito. Né? O seu propósito de vida hoje baseia-se na cura, no sentido que você deu para sua dor. Você poderia ficar chorando, né, sim, vendo a vida passar, ou você se levantar e, em vez de chorar, você dá o lenço para quem está chorando. A vida é feita de escolha. A gente escolhe ficar sentada chorando no meio do nada, ou a gente escolhe se levantar e ajudar pessoas, né, que estejam atreladas ao nosso propósito. Então, isso é muito lindo, né? Parabéns pela sua escolha, parabéns pela sua força de vontade, parabéns pelo seu incentivo, né, de começar. Somente começa, somente sim. vai, somente acredita, né? Eu sempre falo que o pouco que a gente sabe é muito para quem não sabe nada, quem sabe menos que a gente. O mundo precisa de amor, é mais amor e menos dor. A gente precisa acolher as pessoas, a gente precisa acolher quem está sofrendo. O mundo precisa de nós. Da SL aqui também, que é uma aluna minha do Lapidadas. É gente com depressão, síndrome do pânico. Não é fácil, só quem passa, né, SL? É encontrar o e de ajudar pessoas. Gente, é muito, muito, muito bom quando a gente cria, né, a expectativa de que se a gente se curar, se a gente caminhar, a gente pode ficar de pé e não somente isso, mas ajudar muita gente que está à nossa volta, sofrendo, porque, Elisa, quantas vezes você chorou sozinha achando que ninguém tinha ali para te estender a mão? Quantas vezes? Ah, muitas vezes, muitas vezes. É muito solitário. Eu resumo a depressão nessa questão da solidão. Porque você se perde de você. Né? Você se vê como nada, realmente, diante da vida. E é interessante que o projeto, eu fui escrevendo ele no meio disso tudo. Então, eu falo também que a gente tem que ter motivações, mesmo no meio da Uau! dor. Né? Porque para te impulsionar a continuar viva, né? Não apenas existindo, né? Se a gente pudesse dizer algo para alguém, né? Seria viva, mulher, Viva, 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 mesmo em meio às dores, sim, existe uma luz no fim do túnel, meio em meio aos escombros, como Elisa disse que estava, né? Eu nunca esqueço do dia que você falou, Thelma, parece que eu estou em escombros. E eu falei, Elisa, do lado dos escombros tem um trampolim do seu lado. Ou você fica no meio da poeira, ou sim, você pula nesse trampolim, eu estou aqui, ó, para te ajudar a pegar na sua mão. Elisa, eu fico tão feliz, faço votos de que o seu projeto Vida e Sentido resgate muitas mulheres dos escombros. Faço votos de que o teu projeto Vida e Sentido traga luz para muitas mulheres que estão em trevas. Faço votos de que o teu Vida e Sentido, né, traga um direcionamento para pessoas que não têm um norte, pessoas que estão sim, desistindo da vida. Né? A Márcia está dizendo, se sentir sozinha é muito ruim. muito ruim. Márcia, é mesmo. Quantas vezes eu me senti sozinha nas minhas dores? Quantas vezes a Elisa se sentiu sozinha? Quantas vezes talvez a Márcia já se sentiu sozinha, a SL e tantas outras que estão aqui conosco? Quantas vezes nós nos sentimos sozinhas? Mas sempre, né? Quando a gente tem a fé, que a Elisa falou aqui, a espiritualidade, a gente sabe que mesmo em meio à solidão, aos escombros, né, às cinzas, existe um Deus que olha para nós. Existe Sim, um Deus que quer nos ver sair desse buraco negro, dessa vida, né, dessa vida sem sentido. Ele quer mostrar, apontar um caminho de vitória. Existe um Deus que quer apontar um caminho de luz para nós. E sim, essa luz em nós brilhando, a gente pode colocar ela para brilhar em outras pessoas, fazer sentido sim, na vida das outras pessoas. E mais do que isso, nós falamos sobre as três esferas da vida, do corpo, da alma e do espírito. A terapia, como a Elisa falou, foi muito importante para ela sair da fibromialgia, das dores da fibromialgia.
sair da depressão. Mas a terapia é importante porque a fala também cura. E a espiritualidade, acreditar num Deus que é Pai, um Deus que está ali conosco em todos os momentos, é ter esse Deus vivo dentro de nós para nos ajudar a sair, né, desses escombros, como a Elisa falou, muito bem pontuado. E é isso aí, gente, vamos viver. A vida, por mais ruim que seja, é melhor viver do que morrer, né, Elisa? A depressão é a desistência da vida. Mas o fôlego de vida que o Criador nos deu, vale a pena a gente acreditar que vale, né, viver essa vida que nos foi proposta nessa terra. Pode falar. Sim. E você contou muito bem a Márcia. A Márcia foi minha paciente. Hoje eu acompanho a Márcia em vários projetos que ela está realizando e eu fico assim muito feliz porque a nossa vida tem que ter propósito, né? Sim. A gente não pode esperar a dor passar para a gente viver, porque vai existir várias outras dores. Então, o meu intuito é realmente ativar isso, né, nas mulheres. Uhum. Que a vida, ela continue, ela está aqui para a gente ser vivida, mas a gente pode buscar recursos para estar nos ajudando nos momentos difíceis, nos momentos que a gente se sinta sozinha, incapaz, né? E o quanto é importante. E eu falo que Deus também nos conecta, né, É, a pessoas. Deus me conectou a você, que é uma mulher que eu admiro tanto, que eu conheci, né, lá em Belo Horizonte. Então, assim, a gente tem que dar abertura também para essas novas conexões, porque todo mundo tem algo para nos ensinar, né? Então, eu gosto muito de ouvir histórias, sou apaixonada em ouvir histórias, porque eu falo, a gente tem uma força muito grande, então, de superação, e o quanto que a gente pode fazer algo de relevante, né? Eu estou aqui com o meu projeto Você com Lapidadas, estou doida para você fazer online para conseguir participar. 2005 tá saindo. Bênção para conseguir participar, né? Ah, Desse Espírito Santo. Então, é muito lindo é isso isso, né? aí. Descobrir que tem um propósito na dor, que tem um sentido, né? Na dor. Verdade. Ô, Elisa, e muito interessante assim, né, para a gente falar com as pessoas. Nós não somos as super mulheres, mas nós somos mulheres experimentadas naquilo que nós ressignificamos. Sim, As pessoas se conectam com a gente pelas nossas histórias vencidas, não pela vítima que fica ali chorando o tempo inteiro. Então, vamos embora, gente, levantar, vamos embora ajudar outras pessoas. O mundo está precisando da gente. O mundo precisa, tem muita gente precisando da gente. Então, se você ficar aí chorando a sua dor, né, você vai perder a oportunidade de é, estar perto de você. E eu quero parabenizar você, Elisa, pelo incentivo, né, dessa força que você está tendo. Avante no seu projeto. Né? Eu quero ser uma luz para iluminar eu fico muito feliz. eu, sabe? Eu quero ser uma luz, né, para iluminar também a sua vida, porque a maior riqueza que a gente tem não é a gente querer os holofotes para a gente, mas é iluminar as pessoas. Isso é muito gratificante quando a gente acende a luz, ilumina a outra pessoa que às vezes está em trevas, que está no escuro. E eu sou muito grata a Deus por ter também conhecido você, por ter visto o seu processo. Eu conto, inclusive, de você no Lapidadas, né? Que foi uma pessoa que passou na minha vida. Estamos juntas ainda nessa sua caminhada, na nossa caminhada. A gente conversa muito, a gente troca experiências e ver o processo seu. E quando eu falo para as minhas alunas, né, que fibromialgia tem cura, a Elisa é a testemunha viva e ocular agora de que realmente a terapia, né, não somente a terapia, mas a espiritualidade, a medicação, né, os médicos ajudam a curar a fibromialgia e a depressão. Parabéns, Elisa, parabéns. Segue em frente com o seu propósito, não desiste, né, na caminhada, porque se você já conseguir alcançar uma vida que estava nos escombros, nós já estamos cumprindo o nosso propósito nessa. Eu fico grata, muito grata, te admiro muito, né? E de você estar participando aqui. Fico grata a todo mundo que está assistindo, né? A Márcia, aí acompanhei a Márcia e fico muito feliz porque a mudança, né?
foi o posicionamento dela, e a gente está aqui para realmente ajudar essas mulheres a enxergarem o que elas querem da vida, né? A não se sentirem tão perdidas. E você foi essa pessoa na minha vida, então eu estou assim, muito grata, estou começando, e você sempre me impulsionando. Não, nossa, não tem preço isso, tá? Muito obrigada por me ter assistido. Obrigada, Thelma. Você sabe quanto eu amo a sua vida. Estou Ah, muito, muito feliz. muito, muito. Gente, então, ó, segue a Elisa aí, né? Quem entrou aí na live, segue a Elisa. Ela tem esse projeto também, Vida e Sentido. Tem ajudado muitas pessoas. É uma pessoa incrível, ressignificou as dores, né? Obrigada. Ressignificou as dores da sua infância, se curou da fibromialgia, se curou da depressão e hoje ela pode, né, com propriedade falar: é possível se curar da dor e construir uma história que faz muito sentido para a vida. É a Elisa. Quando a frase que você tem, quando a gente vence a dor, quando a gente supera, a gente se torna Especialista naquilo que a gente superou. isso, Transforma sua dor em propósito. Esse é o resultado. isso. E a Elisa também tem transformado isso no sentido para a vida, não só dela, né? Como ela enfrentou tudo isso, encontrou um sentido para a vida, estudando, né? Seguindo o seu propósito, ela entendeu qual era o propósito dela, porque é muito bom a gente entender o nosso propósito e hoje ela pode ajudar muitas pessoas. Parabéns, parabéns pela Então, entrega, parabéns pelo seu sim e parabéns por aceitar a ajuda, né, profissional, ajuda divina e ajuda terapêutica, porque no processo emocional a gente precisa de profissionais que nos ajudem nisso, né, Elisa? sim. Segue a Thelma também, a gente acompanha, tá? E eu fico muito feliz. Obrigada de coração por ter abraçado. É isso aí. Eu sou muito grata a Deus. É isso aí. Obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Beijo, Elisa. Beijo. Vou deixar a live salva para quem quiser assistir depois ou enviar, né, também, Ótimo. para estar abençoando outras pessoas. Tá bom? Tchau, gente. Obrigada por tudo, Elisa. Tchau, obrigada.